Opa, para você que está acompanhando aqui o nosso canal, estamos chegando para mais um vídeo, já pedindo aí para você se inscrever, deixar aquela curtida, compartilhar se puder, para ajudar aqui no crescimento do nosso canal, que, repito, só está começando. E a nossa proposta aqui é falar bastante de futebol, né? Futebol nacional e internacional. E esse vídeo específico aqui é para falar sobre o Flamengo, né? Que se tornou o quarto clube brasileiro a dar vexame na semifinal. Começou com o Internacional lá em 2010, sendo eliminado na semifinal de forma patética para o Mazembe. 2013, o Atlético Mineiro caindo na semifinal para o Raja Casablanca do Marrocos. 2020, né, o Palmeiras, né, do Abel Ferreira, caindo pro Tigre. E agora o Flamengo. Todo mundo imaginando uma suposta final contra o Real Madrid. Mas o Flamengo acabou fazendo uma partida muito mal ontem. E sendo eliminada, né? 3-2 pro Al Hilal. Mas esse vídeo específico aqui não é para falar do jogo em si, da eliminação, que foi grotesca, foi um papelão. O Flamengo tem mais time com o Al Hilal. Agora faltou cabeça, faltou concentração, e isso custou a eliminação do Flamengo. Mas esse vídeo aqui é para falar sobre o badalado técnico português Vitor Pereira, né, que chegou no futebol brasileiro com toda a pompa, que tem um currículo interessante, né, campeão grego pelo Olympiacos, bicampeão português pelo Porto, mas no futebol brasileiro segue devendo, e devendo muito. Na temporada passada foi técnico do Corinthians, não ganhou um clássico importante, nem contra o São Paulo, nem contra o Palmeiras, né? No brasileiro fez uma campanha modesta, se classificou para Libertadores, mas era o mínimo, né? Tudo bem que o Corinthians não tinha um elenco à altura do Flamengo, do Palmeiras, mas dava pro elenco que ele tinha em mãos produzir. Foi vice-campeão da Copa do Brasil, bateu na trave, mas na Copa do Brasil, que foi o campeonato que ele foi mais longe, o Corinthians por muito pouco não bateu campeão, o desempenho dele fora de casa foi decepcionante, né? Ele não venceu uma fora de casa. E olha que ele chegou a desafiar a Portuguesa do Rio, naquele jogo lá das oitavas, que nem foi totalmente fora, né? Porque a Portuguesa, como mandante, remanejou o jogo para o Paraná, onde a maioria era de torcedores do Corinthians, e nem ali o Corinthians não venceu. Perdeu para o Atlético Goianiense, reverteu na Neoquímica Arena, goleou o Santos, que foi a melhor exibição do Corinthians no mata-mata da Copa do Brasil, mas perdeu na Vila Belmiro. Contra o Fluminense, 2-2 no Maracanã, aí vence na Neoquímica Arena, e na final, 0-0 na Neoquímica Arena, e no Maracanã fez um bom jogo, só que perdeu o título nos pênaltis. Então o desempenho dele à frente do Corinthians foi muito abaixo. E o Flamengo, de forma equivocada no meu ver, demite o Dorival, que conduziu o Flamengo ao título da Copa do Brasil, conduziu o Flamengo ao título da América, mas que capengou ali na reta final do Brasileiro. Alguns torcedores criticaram, a diretoria, melhor dizendo, aparentemente se deixou levar pela pressão de parte da torcida, e no meu ver, repito, da minha opinião, de forma equivocada, demite o Dorival e contrata o Vitor Pereira, né? Que saiu em meio a polêmica lá do Corinthians, disse uma coisa, depois fez outra, enfim. Mas polêmicas à parte, ele foi anunciado como técnico do Flamengo, e nas duas principais competições desse início de temporada ele fracassou. Tudo bem que é só um início de trabalho, né? Não completou nem 2 meses à frente do Flamengo, tem muito campeonato pela frente. Aparentemente a diretoria nesse primeiro momento vai bancar a permanência dele, mas na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras ele vai mal pra caramba. Flamengo todo desorganizado, toma 4 gols, perde o título no Mundial, onde no meu ver era obrigação do Flamengo passar pelo Al Hilal e tentar sorte contra o Real Madrid, e ele decepcionou, né? Perder para o europeu é outra história, são patamares diferentes, sobre isso a gente já falou em outra oportunidade, mas é obrigação do brasileiro, do sul-americano, passar pela semifinal, e o Flamengo é o quarto brasileiro a fracassar na semifinal pela uma equipe mais modesta comparado à sua. E o Abel Ferreira, badalado, né? Toda a pompa, salário milionário, já era assim desde o tempo do Corinthians, segue sendo assim no Flamengo, o salário dele no Flamengo é até maior do que quando ele estava no Corinthians, ele segue devendo. Já tem muita temporada pela frente, é só o início, mas ele tem que ser cobrado pelo que ele fez, ou melhor, pelo que ele não fez até aqui. No meu ver, pelo elenco que ele tinha lá no Corinthians, ele produziu muito pouco, dava para oferecer mais, e no Flamengo, por mais que seja um início de temporada, é só o começo, mas o Flamengo foi mal à beça, né? Nesses 2 jogos grandes aí, contra o Palmeiras, na final da Supercopa do Brasil, e agora contra o Al Hilal, o Flamengo foi totalmente desorganizado, e ele precisa ser cobrado sim. No próprio Carioca, contra a equipe modesta, que o Flamengo ainda não fez nenhum clássico até aqui no Carioca,
resultados muito apertados contra equipes pequenas do futebol carioca. E o Vitor Pereira, com toda a pompa, um currículo até interessante lá no futebol europeu, só que no futebol brasileiro ele segue devendo, e devendo muito. Hoje dirige o Flamengo, que ao lado do Palmeiras é o principal time do futebol brasileiro, e ele precisa mostrar mais, porque a torcida do Flamengo é uma torcida que cobra, é uma torcida que mete pressão, e ele foi muito mal, né? Então o prognóstico que eu faço desse início de trabalho dele do Flamengo, já olhando pelo que ele fez lá atrás na temporada passada com o Corinthians, muito abaixo. Para mim é um técnico que fala muito e até agora não fez nada, né? Em jogos grandes é impressionante como esse rapaz no futebol brasileiro vem pipocando a beça. Não ganhou um clássico grande dirigindo o Corinthians, não ganhou nenhum título sequer, e no Flamengo, nos 2 jogos maiores que ele fez já como técnico do Flamengo nesse início de temporada, perdeu os 2, né? Perdeu pro Palmeiras da Supercopa do Brasil, e no Mundial de Clubes, de forma vexatória, sequer conseguiu chegar na final. Um jogo muito abaixo, uma equipe toda atabalhoada, toda desorganizada, e boa parte dessa responsabilidade tem que sim ser dirigida para o seu técnico, que é ele que escala, ele que comanda a equipe. Então, no meu ver, o português Vitor Pereira até aqui no futebol brasileiro está devendo, né? Tá devendo, e bora ver até onde é que ele vai no comando técnico do Flamengo. Se ele consegue virar a chavinha, o certo é que ele começa pressionadíssimo. E a diretoria do Flamengo também tem que ser cobrada, né? Porque de forma equivocada demitiu o técnico vitorioso Dorival Júnior, que conseguiu conquistar 2 títulos no período de 6 meses. Ah, porque o time caiu de produção no Campeonato Brasileiro, bora tentar contratar um profissional mais qualificado que possa extrair mais desse elenco. Contratou o Vitor Pereira, que não mostrou nada no Corinthians, e nesse início de temporada segue sem mostrar nada à frente do Flamengo. Fazer o quê? Então esse vídeo de hoje foi para falar mais para falar especificamente sobre o vexame do Flamengo no Mundial, mas especificamente para falar sobre o Vitor Pereira, né, que está indo para a 2ª temporada à frente do futebol brasileiro e até aqui ainda não mostrou absolutamente nada. Até a próxima.